Pessoal, então, boa tarde a todas, porque hoje temos apenas mulheres até o momento aqui na nossa sala. Mais uma semaninha, estamos aqui discutindo o livro da professora Ana Regina Rego, A Seta do Tempo. A professora Ana Regina é uma professora da Universidade Federal do Piauí e também trabalha de forma muito ativa na Rede Nacional de Combate à Desinformação. E esse livro ele tem se mostrado de grande valia aqui para a gente, principalmente porque traz artigos que não necessariamente precisam ser lidos numa ordem específica, e trazem temas muito significantes, né, para esses debates que vão permear não só a inteligência artificial, mas esse universo digital, desinformação de uma forma mais generalizada também. E hoje, quem vai conduzir, né, essa discussão aqui com a gente é a Mariana, ela vai se apresentar. E sem mais delongas, né, porque eu acho que, né, a Mariana vai dar conta aí, passa a palavra para ela e aí a gente começa o nosso bate-papo. Boa tarde, gente. Bom, eu sou a Mariana Moura, sou alagoana de Maceió, sou mestre em Sociologia Histórica da América Latina pela Universidade de Buenos Aires e sou mestre em Comunicação pela Universidade Federal da Paraíba, né? E sou membro aqui desse seleto grupo, com muita honra, né? E hoje eu trago o capítulo 7 desse livro que a Thalita já apresentou, né? Esse capítulo, a gente estava aqui comentando que ele é um capítulo até pequeno, né? Mas que ele faz parte dessa coletânea que busca pensar, né, e refletir sobre o que ela considera essa argumentação que ela pensa sobre o tempo, né, nesse contexto, especialmente quando a gente pensa as mídias hoje, né, a evolução do sistema de comunicação, né, quando a gente pensa nesse ponto da desinformação, né, e das consequências. Então ela traz esse capítulo 7, que se chama Verdade, Desinformação e Fake News, né? Quer dizer, e Fake Science, né? Que é como ela se refere ao que a gente conhece como pseudociência, né? Que faz parte, né? Como ela chama Fake Science, né? Faz parte desse componente da desinformação, né? E que acaba consolidando distintas estratégias de credibilidade. E quando a gente para pensar nessas estratégias de credibilidade, é quando a gente vai pensar, então, nessa perspectiva dos regimes de verdade, né? Porque credibilidade em relação ao quê? Né? O que é verdade e o que é que não é verdade, né? E aí, então, ela traz para a gente uma reflexão baseada no próprio Foucault, né? Quando ele vem e traz que, inclusive, essa verdade ela está relacionada com o poder, né? Com o regime de poder. Quem é que tem o poder para dizer se uma coisa é verdade, né? E não é, né? O que é isso, né? E a ciência não ocupa esse lugar, né? A ciência não tem esse poder de dominar os métodos, né? De comprovação, né? De que uma realidade é estabelecida assim como verdade, né? Então o oposto disso é o que a autora chama de fake science, né? E que a gente entende como a pseudociência, que é importante a gente entender que ela é diferente, apesar de andar de mãos dadas, mas é diferente do negacionismo científico. Porque o negacionismo científico, ele nega a ciência. Enquanto a pseudociência, né, é uma ciência fake, né? Ela se veste de ciência, né? Se diz ciência para criar visões e interpretações de mundo a partir de uma estratégia política, né, e mercadológica, né? Então, assim, e aí você consolida alguns falsos pesquisadores, né? Falsas pesquisas, né? E arregimenta aí um coletivo até de médicos, né? E de pessoas que estariam gabaritadas para pensar a ciência, contradizendo as ferramentas oficiais da ciência, os métodos oficiais da ciência, né? E construindo falsas teorias, né? Essa é a pseudociência, né? Que é diferente do negacionismo científico, apesar de estar ali de mãos dadas e andar paralelo, né? Porque ambas fazem parte desse ambiente da desinformação, né? E especialmente
no segundo pós-guerra, né, essa ideia de fake science, né, serviu, essa coisa de uma ciência que é falsa, né, que se veste, uma coisa que não é verdadeira, mas que se veste de cientificismo, né, serve para justificar, serviu durante muito tempo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, serviu para justificar até o genocídio, né, de pessoas e povos, né, para justificar, houve algum tempo, o Goebbels, né, houve um tempo em que se justificava o racismo, né, se justificava diversas agressões e violências a partir desse ponto de vista de uma ciência, né, que está ancorada em métodos, em supostos métodos científicos, né, que leva pessoas a acreditarem em supostas pesquisas de supostos pesquisadores, né? E aí isso é bem interessante, porque até a autora Ana Regina traz o exemplo de que há cerca de 40 anos, né, a indústria do tabaco produziu algo parecido, né, quando cooptou cientistas aposentados, que já estavam fora da academia, que já estavam fora do mercado, né, em busca de prestígio ou de estar na atividade, né, esses cientistas foram cooptados para criarem um manual, né, para contrapor as evidências científicas de que o cigarro ele causava câncer, né? Então esses cientistas, né, utilizando esses supostos métodos científicos, né, estavam aí servindo a essa visão estratégica de mercado para contrapor a ciência, né, a ciência verdadeira, a ciência legítima, né, a ciência que utiliza os métodos científicos, né, de condução da verdade a partir, né, da realidade concreta, né. Então, e aí, durante a pandemia do Covid, nós vimos isso em bastante evidência, né? Pessoas renomadas, médicos, ministros da saúde, né? Que estavam aí utilizando de fake science, né? Para lutar, né? Foi uma grande batalha entre os regimes de verdade da ciência, né? De que as vacinas não serviam, as vacinas, né? O Brasil não tinha condições, os pesquisadores brasileiros não tinham condições de desenvolver vacina, né? Você tem que beber água sanitária, você tem que tomar ivermectina, né? Você não pode tomar vacina, as máscaras fazem mal, porque você respira gás carbônico. Então, você tinha uma comunidade médica, né? Contrária, né? Médicos, enfermeiros, você tinha uma grande comunidade que, associado a isso, né, utilizavam dessas grandes estratégias, né, dessas grandes redes de comunicação, né, para disseminar essa desinformação e consolidando mesmo essa desinformação da credibilidade da ciência, né? Então, esse é o ponto de que fica essa pergunta de que, na verdade, a fake science, ela disputa com o regime de verdade, né? E aí eu acho que esse é é uma pergunta, na verdade, não uma pergunta, mas é o principal direcionamento desse artigo da Ana Regina, nessa indução de que a falsa ciência, ela não só desinforma, né, como ela é um investimento, né? E esse investimento, ele tem um preço que é muito caro, né? Porque a gente está falando, e quando a gente pensa em fake science, não é só qualquer desinformação, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de pessoas, né? E a gravidade disso tudo, né? E aí eu acho que no fim é isso. E aí fica, eu acho que para a gente a reflexão, né? De como que a gente pode consolidar, né? E uma abordagem. Acho que cabe a gente, especialmente da comunicação, nos perguntar qual o papel dos meios de comunicação, né, nisso tudo, né? Porque ao tempo em que os meios de comunicação servem para divulgação científica, né, serve também para essa divulgação anti-ciência, né? E acho que esse é um argumento válido e é uma pergunta muito interessante. E eu acho que chegamos ao fim desse artigo, mas eu acho que cabe muitas colaborações, né? Muitas perguntas no fim das contas, né? O que a gente
pensa, né? Quando a gente pensa que é ciência, no fim das contas, né? Eu achei muito interessante essa sua abertura, e aí eu fiquei até pensando, eu coloquei aqui para não esquecer no chat, né? Então, essa pseudociência que a Ana Regina traz, ela é uma ciência falsa ou é uma ciência manipulada? Eu fiquei um pouco em dúvida, assim, ou se é que tem uma diferença entre essas duas coisas. É uma ciência que vai inventar dados ou vai manipular dados, ou vai fazer a mesma coisa, assim, qualquer uma dessas duas coisas. É, pelo que eu entendo, inclusive ela foi da minha banca, porque a minha dissertação, eu pesquiso justamente anticiência, né, na minha dissertação, e ela foi da minha banca, e assim, o que eu entendo por anticiência, por pseudociência, por fake science, né, é qualquer uma dessas alternativas que você trouxe aqui, né, porque ela sendo manipulada, ela já não é verdadeira, né? Entendi. E ela sendo inventada ou criada, ela também não é verdadeira, né? Uhum. E eu fico pensando muito nessa coisa do mercado da desinformação, né? Então, assim, considerando que a fake science aqui, né, é esse investimento, né, é esse mercado onde circula muito dinheiro, né? Como que isso vai ser pensado, às vezes, até no futuro, né? Porque a gente já está colhendo alguns frutos disso, né? E aí eu penso muito sobre as doenças que estavam erradicadas aqui no Brasil e que agora estão voltando nas crianças pela falta de vacinação, né? Então, me parece que existe um movimento e que a gente está começando a colher um pouco desses frutos, né? Dessa longa história, né? Que ela traz lá desde a Segunda Guerra Mundial, mas que vem se perpetuando, né? Ao longo dos anos, né? Como que isso pode ser preocupante também, né? Eu acho também muito preocupante, porque é assustador no fim das contas, né? Assim, é muito assustador. Para onde é que a gente vai com tudo isso, né? Tem que ter um fim. Para, minha gente. Onde é que a gente vai parar, né? Porque é um trabalho que não tem volta atrás, né? Eu fico preocupada também com isso, assim, né? Não sei. Eu fico bastante preocupada. E eu fiquei interessada em saber um pouco mais sobre a sua pesquisa de mestrado, que você falou que você estudou a anticiência, o que que seria isso? A anticiência, né? Primeiro, porque o que a gente busca responder primeiro é que eu estou dizendo que é anticiência, mas eu estou negando a anticiência está negando alguma coisa, né? O que é essa coisa que a gente está chamando de ciência, né? E a grande preocupação que eu tive era para a gente não entender a ciência como uma senhora colonizadora, né, que vai colonizar os outros saberes, né, que vai dizer, não, você não é ciência, né, por exemplo, de algumas culturas, né, assim, não, a sua não é ciência, a minha é, ou as diferentes ciências, né, tipo as ciências exatas, vai dizer que a ciência social não é mais ciência do que a ciência social, assim, então, o trabalho que a gente precisa, que foi minucioso, foi a parte mais difícil de pensar, era como que eu vou dizer o que é ciência, sem entender que uma ciência é mais do que outra, é mais importante, né? Ou tem métodos melhores e tal. Mas, no fim das contas, e aí eu fui resgatar em Aristóteles, né? A razão, a racionalidade. Porque independente da forma de ciência, se eu faço ciências exatas ou ciências biológicas, né? Tem alguma coisa em comum com todas as ciências, que é o fio da racionalidade. Né? E tudo que vai fugir dessa racionalidade é o que a gente vai identificar como anticiência. Né? E aí a anticiência, ela se bifurca, ela vai para a fake science e para o negacionismo científico, que são duas coisas diferentes. Né? São duas formas de negar o instrumento da verdade da ciência. Né? E ela está aí colada com o que a gente vai entender como a irracionalidade, né? Porque é uma coisa que não está ligada ali naquilo que a gente vai identificar que é o marco zero, digamos assim, né? Para identificar a partir de onde a gente está falando o que é ciência, né? E isso compreendendo que vão existir vários métodos de ciência, né? Porque o método de fazer ciências biológicas é diferente de fazer ciências
sociais ou ciências exatas, né? Mas todas essas ciências têm a racionalidade como esse ponto originário, né? Então, e tudo que nega isso é a irracionalidade, né? Que vai fundar a anticiência, né? De um modo geral, a fake science ou o negacionismo, que vai negar radicalmente a ciência, né? Não precisa, não tem necessidade, não sei o quê, vai achar que não é importante, aí vai para os céus, aí vai astrologia, coisas assim, que não é ciência, né? Então, é bem delicado, é bem interessante, porque também a gente vai entender o papel, né? No meu trabalho, eu fui entender a anticiência como capital simbólico de demarcação no campo político. E aí eu fui estudar o bolsonarismo, né? Como que o bolsonarismo utiliza a anticiência como demarcação desse campo político, né? Como estratégia de narrativa política, né, a anticiência. E aí eu fui detectando algumas personalidades, nesse caso, né, o ex-presidente, né, como o máximo exemplo, né, e outros personagens, né, no meu caso, assim, na minha pesquisa, o meu objeto foi o Nicolas Ferreira, né, mas tinha esse pé do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, então foi bem interessante entender, inclusive, o que é o campo político, como a anticiência ela se aloca ali, né, nesse campo político. E como que a instrumentalização, né, das redes sociais, como é que a instrumentalização do que a gente vai entender como pós-verdade, né, dentro desse sistema que é essa nova fase, nessa nova revolução dos meios de comunicação, que aí eu trabalho com a teoria da hipermediatização da sociedade, né, e o processo de circulação dá conta, né, de entender como isso é um negócio que vai precisar de freio, né, assim, então, de como isso é perigoso, né, e que é importante a gente estar sempre pensando, inclusive, porque os meios de comunicação, eles servem para a sociedade, mas de que forma, né? De que forma? Como é que a gente vai, né? Então, na verdade, interessante essa colocação, porque quando a gente está dando até teorias para os alunos, né? É engraçado eles não conseguirem observar esse fenômeno que eles mesmos estão vivendo, né? Então, assim, a gente conta para eles como que era. Aí, normalmente, eles ficam até surpresos, né? Como que a comunicação funcionava, como ela era arquitetada. E quando a gente consegue deixar claro para eles todo esse sistema de comunicação, que é completamente diferente do que a gente viveu, e não há muito tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, né? Isso para eles se torna um pouco mais evidente, mas é um lugar de circulação que a gente nem sabe mais de onde está vindo a informação, né? É um excesso, é uma quantidade surreal de coisas, né? Que perde a centralidade, né? Porque é radial, né? Assim, não tem aquela direção, assim, né? É radial, é para todos os lados. Então, a gente realmente perde a direção, perde a centralidade, né? De onde veio, para onde vai, né? Porque a gente não é só consumidor, a gente também é produtor. Então, eu produzo e eu consumo. Então, até o nosso papel mudou frente ao uso dos meios de comunicação, né? Então, é tudo muito... É por isso que a gente fala, assim, uma revolução, né? Assim, é uma etapa muito importante, é por isso que eu gosto da teoria da hipermediatização, né? Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Nenhum sistema morreu, a gente ainda lê jornal de papel, mas a gente está falando também, né, de uma coisa entre redes, né? Então, eu acho interessante essa teoria. Claro. A Janice tinha deixado uma dica aqui de um livro, eu não sei se você está podendo falar, Janice, mas se você quiser comentar sobre esse livro que você indicou aqui para a gente, eu não sei se ela está podendo abrir o microfone, mas para quem se interessar, é um livro do Fernando Ortiz, e se chama Contrapunto Cubano del Tabaco y el Azúcar. Então, provavelmente era quando você estava falando sobre o exemplo que a Ana traz, né, da questão da indústria do tabaco também, né?
Eu lembrei daquele filme, ó, quando eu estava lendo o livro, eu até pensei em pegar um pedaço, eu não consegui pegar um pedaço do filme. Obrigado por Fumar. Vocês já viram esse filme? Uhum. Que é um cara do mercado, ele é um marqueteiro, um publicitário famosíssimo, disputadíssimo pelas empresas, e ele trabalha no conglomerado aí do tabaco, né, das empresas tabagistas. E ele tem que ficar dizendo, e aí ele mobiliza isso de pesquisas, ele inventa, ele pagou, contratou uma rede de cientistas, né, para fazer exatamente isso, né, para dizer que não, cigarro não causa câncer, fumem, né, é cool, é chique, é legal, assim, e é muito legal esse filme, porque ele é uma sátira, né, e ele é divertido de assistir. E eu lembrei muito, muito mesmo desse filme enquanto isso. Foi bem, bem interessante. Bacana. Eu até estou procurando aqui também para ver se eu acho, porque são essas indicações que são legais também, né? Filme e de alguma outra produção. O pessoal que está aqui gostaria de comentar alguma coisa. Hoje a fala foi mais curtinha, né? Mas porque de fato o capítulo ele é quase um prelúdio, ele é uma única definição, né? Que a Ana trouxe para a gente, mas gostaria de saber se alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. A gente comentou, né, que o frio deixa as pessoas mais tímidas, né, Mariana? É, Mas, de fato, é um assunto interessante, né? Eu fico pensando muito nisso quando a gente fala principalmente sobre o Covid, que eu acho que foi um divisor de águas muito simbólico, assim, na nossa sociedade, se a gente parar para pensar, né? E aí, trazendo para uma atualidade, algo que me preocupa, assim, é um pouco sobre o uso que os adolescentes estão fazendo das plataformas, porque aí eu fiquei pensando como que eu me informava na minha época, né? Por onde que eu chegava em algumas respostas de curiosidades, até genuínas, né? Que crianças e adolescentes podem ter. E como que isso hoje está muito focado, às vezes, em alguns poucos lugares, e geralmente esses lugares não necessariamente trazem esses discursos científicos ou, como que eu posso falar, reais, verídicos, né? Eu não sei se isso tem a ver até com uma questão um pouco ideológica, igual você falou que analisou, né, o Nicolas Ferreira, ele é mais jovem. Você observou isso também na sua pesquisa, Mari? Tipo, a questão de seguidores, essa interação, engajamento, construção de discurso, por exemplo? sim. E não, e eu escolhi o Nicolas justamente porque ele é o político que tem a melhor performance nas redes sociais, né? Não fui eu que estava dizendo, eu trouxe dados da Genial Quest, né, que estava analisando aí como é que ele interage, né? E ele é o político que tem a melhor performance nas redes sociais, né? Tem o maior número de seguidores, mais do que o Bolsonaro, mais do que o Lula, né? Então, assim, aí eu analisei as métricas, assim, do Instagram e do TikTok dele, assim. É uma coisa, assim, surreal, assim, né? A quantidade de curtidas, de compartilhamentos, de comentários, né? Então, assim, é surreal, né? Porque essas pessoas, né, assim, no caso dele, né, que é um corpore político, né? Então, ele tem essa habilidade, né, ou esse poder, né, de representar algo, né? E isso é muito importante, isso é crucial, porque ele representa um símbolo, né? E ele é deputado, né? Então ele é parte também da representação do Estado, né? Do Estado brasileiro, né? E ele foi presidente da Comissão de Educação, né? Na Câmara, né? Então, tudo isso é uma grande rede que corrobora, né, o perfil dele, né, a marca dele, e que dá credibilidade a ele. E é por isso que é perigoso, porque ele vira uma pessoa que tem credibilidade. Né? É mais perigoso ainda, porque ele tem esse poder nas redes sociais, né, a oratória dele, né, o poder de ser quem ele é, né, deputado, presidente de comissão e tal, e tudo isso, e ser capaz de dizer que não sabe. Ele disse isso, não pode dizer que a Terra é redonda, porque ele não tem leitura suficiente para isso. Então, pode ser que a Terra seja plana,
né? Então, assim, você vê como que isso é perigoso, né? Porque ele não é qualquer pessoa, né? Assim, então, é realmente absurdo, né? A Carol até colocou um comentário aqui, né, que também é perigo quando grande parte da população passa a se basear na fake science como se tivesse um Isso, embasamento científico real, que foi o que aconteceu na Covid, né? As pessoas, exato. elas, de fato, acreditavam na cloroquina, em chá, em ivermectina, né? Eu presenciei isso na minha casa, gente, né? Então, assim, familiares implorando para minha mãe tomar, para a gente tomar, e eu falando com a minha mãe, mãe, não é isso, não é o caminho, não toma, né? Você pode passar mal tomando esses remédios, né? Mas assim, era como se fosse algo real. Para eles, isso é muito real. É isso que me preocupa também, porque não é só um regime de verdade, se eu posso chamar assim, mas é um regime de realidade, sabe? Porque é real para eles. Eles acreditam de verdade nisso. Isso é preocupante. É. É porque molda a realidade, né? É uma interpretação da realidade, né? Isso é curioso. A cloroquina como uma solução fácil, a Carol complementou aqui, né? Então, era isso, né? Que era aquele momento, e ainda se perpetua de alguma forma, né? Então, eu vi alguma coisa a respeito até desse possível surto do ebola, né? Então, estavam falando, ebola vai ser pandemia também, não vai ser, como que transmite, qual que é a probabilidade, né? E, assim, muitas pessoas, né, falando que já ia ter pandemia, que ia ter lockdown. Então, assim, muitas informações, muitas narrativas, muitas representações da realidade e muitas verdades são construídas, né? A Janice até trouxe aqui um site que a mãe dela recebeu num grupo de idosos, boatos.org, que chama o site. E aí ela trouxe um trechinho aqui, né? Eu vou reproduzir, porque eu acho que o chat não aparece, né, no YouTube, né? Que diz o seguinte: o Dr. Alexandre, do canal Mãe Natural, é um personagem utilizado em vídeos de desinformação na internet. Não existe um médico real associado a esse nome e canal com esse propósito. Esses vídeos costumam usar táticas de alarmismo para assustar pessoas, especialmente idosos, com alegações falsas sobre rotinas diárias e saúde. O golpe. Os vídeos usam chamadas sensacionalistas, como hábitos no banho que causam infarto, para direcionar o espectador a links externos que prometem essas curas através de fórmulas milagrosas, né? Isso me lembra muito o próprio clickbait, né? Então, hoje os meios de comunicação, ou como eles se auto-intitulam, eles fazem isso, eles fazem o clickbait para a pessoa clicar, ir para outro lugar também, né? Então, que doideira hoje, Janice, isso. Vou até clicar aqui para ver. Nossa, que coisa, gente. E será que esse médico aqui é feito com IA? Eu não sei, pode ser que sim, né? Tem uns aí que já estão sendo feitos, né? Influenciadores com IA, né? Políticos, né? É muito assustador, né? Estamos vivendo um momento muito sensível, muito delicado, né? É assustador mesmo. Sim. Pode falar, Janice. Você consegue abrir o microfone? Acho que agora eu consegui. Então, foi muito curioso, porque a minha mãe mandou assim: tu precisa ver isso, olha só. Ela me mandou, e é um vídeo que ela recebeu em grupos da terceira idade, de idosos, né? Porque ele se apresenta como um médico e tal, e fala de coisas que eles não poderiam fazer, que eles teriam que evitar fazer no banho para diminuir os riscos de AVC, né? E aí ela estava falando com vários amigos dela, assim, com mais de 60 anos sobre isso. E aí eu logo fui pesquisar, né, para ver o que era isso. E aí nesse site, boatos.org, eles fazem essa análise para verificar o que é verdade, o que é boato, o que não é. E lá tem toda uma explicação falando que ele é criado por IA, é um médico que não existe, não existe essa pessoa, e aí eles utilizam isso com essa ideia, como tu falou, com
Aí eles vão direcionar para sites de compras, para várias coisas, sabe? Como um clickbait mesmo. E aí eles trabalham com essas vulnerabilidades dessa população, sabe? Saúde, sabe? E usando uma autoridade, é médico especializado em tal. Mas é uma IA. Aí eu logo falei para ela, mãe, ó, aqui está a comprovação que não é real, encaminha para os seus amigos para tentar, né, desconstruir essa desinformação. Então isso me preocupa muito, porque cada vez fica mais real, parece muito que é uma pessoa mesmo falando, mas eles comprovaram pelas checagens que é uma IA. Aí o que eu me questiono também é como nós podemos atuar como pesquisadores na área da ciência para tentar, de alguma forma, levar uma conscientização, um conhecimento, um letramento digital para essa população, né, voltando mais um foco para os idosos, seria um letramento digital mesmo, né? Para que eles não caiam assim nessas coisas, porque ela me mandou assim muito preocupada, muito apavorada, assim, super acreditando. Então, e foi uma coisa então que eu consegui checar na hora ali e auxiliar ela de alguma forma. Mas o que eu fico pensando é numa certa necessidade deles também terem uma independência de terem esse conhecimento também, sabe? E eu acho que talvez falte um pouco a gente investir, assim, ter mecanismos que levem a esse certo letramento digital para essa população também. Então, acho que como ciência, como academia, são caminhos que a gente precisa começar a desenvolver, porque está ficando cada vez mais complicado, né? A minha mãe, nesse aspecto, ela né, tem essas questões também de receber muita informação via WhatsApp, né? E ela também, né, não tem esse filtro tão bem trabalhado. Então, obviamente, em vários momentos ela acredita, ela me manda. Teve um último que ela caiu, que foi dos cachorrinhos escolhendo um dono, né? Ela até chorou assistindo o vídeo, né? Acreditou que era real. Então, assim, eles usam dessas estratégias para mexer com esses lugares, né, das pessoas idosas, seja a raiva, a curiosidade, a emoção, né, a sensibilidade. Então, tudo isso é estratégico também, né? É impressionante. E eu acho que eu concordo com a Janice nesse aspecto sobre a importância da educação midiática. É isso, é promover o letramento, a educação midiática, trazer, porque o letramento ele traz a independência também, né? Então você se torna apto a conseguir identificar, conseguir entender, conseguir né, saber, né, o que está acontecendo ali, né? Então isso é bem importante, assim, sabe? Concordo com o que você diz. Não sei se a Mariana tem alguma coisa para complementar sobre isso. Não, para complementar não, mas para corroborar com a preocupação, né, aqui, porque é perigoso. Quando a gente diz que é perigoso porque a gente entende que, por mais que a gente entenda que a internet ou os meios, a gente fala de democratização, a gente sabe que tem uma grande parcela da comunicação que está fora disso e que não está democratizado disso, né, e que não tem acesso, que não sabe, né, e por isso que a gente pensa da importância de falar em letramento, porque é difícil e é assustador quando a gente pensa, né? A gente pensa, ninguém vai cair, todo mundo está sabendo que isso aí é um golpe, que isso aí é besteira, mas tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita que não foi o Jesus do tubarão, da sardinha, não teve uma história assim, né? Tipo assim, vai, né? Então, é preocupante por isso, né? Porque a gente entende que tem uma grande parcela que não está democratizada, né? Claro, claro. E isso pede urgência, né? De certa forma. Eu acho que a comunidade científica, de modo geral, né, a gente pode promover essas iniciativas, né? Eu acho que, por exemplo, a extensão é um lugar para isso, né? É um lugar muito caro que a gente consegue atuar na sociedade, a gente consegue promover esse tipo de ação, né? Então, acho que a extensão nesse aspecto, dentro desse entendimento mais acadêmico, digamos assim, né, é muito relevante também. Janice. E nesse sentido também, falando um pouco da minha área, né, teve essa decisão do
a Steph recentemente sobre a responsabilização das plataformas digitais, né, que foi uma decisão que deu uma interpretação para o artigo 19 do Marco Civil da Internet e tal. Só que o que eu me questiono também é que tem a responsabilização, mas é tudo sempre a posteriori, né? Não tem alguma definição legal assim para uma checagem ou alguma responsabilização prévia. Então, a questão dos vulneráveis ali, especificamente, que foi trazida na decisão, ela nem faz referência aos idosos, por exemplo, né? Então, acho que falta um pouco essa preocupação, talvez, de uma responsabilização um pouco anterior, assim, um trabalho não só posterior, que precisa comprovar que houve danos e coisas e tal, nesse sentido. Aí acaba que esse trabalho que seria um pouco para... ele acaba sendo só repressivo, né? A gente não tem um trabalho que venha também nessa seara para evitar mais danos, né? É sempre um trabalho que vem depois do que já aconteceu. E é muito difícil, né? Quando as coisas estão na rede... buraco, né, Janice? Sim. E é muito difícil quando as coisas já estão na rede para serem removidas também, né? Porque tudo se espalha de uma forma muito rápida. É aquilo, né? É um trabalho de formiguinha. A gente está sempre enxugando o gelo no final das contas, né? Caiu na rede é peixe, né? Não tem como voltar atrás, né? É verdade, é verdade. Temos mais algum comentário, alguma pergunta? Se alguém não puder falar, quiser colocar aqui no chat, também fica à vontade. É disso que a Janice falou agora, né? Igual ela falou da questão, né? Como que esse viés político, né? E por isso eu acho muito importante o trabalho da Mariana aí, né? Interfere muito, está muito ligado a essa questão das fake news, né? Porque eu vejo assim, o próprio efeito que teve da questão da lei Felca, no fim das contas, né, que era uma coisa para ser proteção para criança, ela, na verdade, só serviu um pouco de punição para escolas. Então, as escolas agora não podem pôr imagem das crianças, né? Então, agora a gente fica morrendo de medo de tirar foto de alguma atividade e, de repente, sair o rostinho de alguma criança. Sendo que o objetivo da lei não era esse, né? Não é necessariamente a exposição das crianças, né? Era o fato da exposição das crianças, eram crianças, né, que estavam sendo exploradas, é diferente, né? Então, isso é muito complicado, porque nas redes sociais, né, segue normalmente, né, Ana? É normal, os pais continuam postando, os filhos pelados, tudo aquela bagunça, né? Não, essa eterna impunidade, né, em relação a isso, e outros domínios, né, muito vigiados, como a escola, né, não pode dar um deslize aí. Isso é um ponto interessante que você traz também, né? Porque essas legislações, né, além de tamparem buracos, igual a Janice estava falando, ela opera talvez em lugares que não necessariamente são as fontes, né, dessas questões aí, que são questões muito válidas, questões muito genuínas, mas que vão comendo pelas beiradas, né? Porque na minha percepção, baseado no que Janice e Ana trouxeram agora, é aquela coisa, vai se criando algumas normas, algumas leis, algumas regulamentações, mas que não atingem as big techs, né? Porque ali rola uma relação de poder muito grande. Então, outras instituições, outros setores saem prejudicados justamente porque essas legislações não atingem as grandes empresas, as plataformas, né? E é sempre essa tríade, né? É sempre lei, política e a fake news. Elas estão sempre ligadas ali. Né? O tempo todo elas estão embasadas por lei ou por falta de leis. Então, quer dizer, há todo um monopólio aí, não só em produzir essa falsa ciência, né, esses falsos dados, mas também produzir leis, né, que deem suporte a essa criação. Claro. Obrigada, Ana, aí, pela sua contribuição também. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Vamos fazer a nossa famosa foto, né, para o nosso álbum, que esse ano estará recheado. Então, para todas que puderem abrir, né, as suas câmeras,
a gente fazer a nossa foto. Eu sei que a Ana deve estar no estágio, a Andréia falou que estava em trânsito, né? Não sei, vamos ver. A Andréia apareceu. Ai, que ótimo. Deixa eu fazer aqui hoje uma reunião só de mulheres. Gosto assim. Peraí. 1, 2, 3 e tirei. E agradecer mais uma vez a Mariana, né, por ter startado aí esse debate, essa conversa. E como o do Thalita? Agora foi? Foi. Ai, obrigada. Para aqueles que nos acompanham nas redes e até no YouTube, né? Semana que vem fica um convite aí para uma palestra que a gente está organizando com a professora Larissa Macedo, da USP. Vai ser uma palestra bem interessante, ela vai falar sobre mídias digitais, IA, ancestralidade, rituais, então acho que vai ser uma fala bem potente, né, da professora, então fica o convite, mas na última semana, né, pós-evento, a gente ainda tem mais uma rodadinha de discussões, mais de um livro que está nos deixando aí algumas mensagens, algumas pistas, alguns possíveis caminhos, né, e eu acho que é isso que é válido aqui no grupo também. Então, agradecer às meninas por mais um encontro. Semana que vem estamos juntos de novo. E um beijo grande. Se cuidem aí, tá, gente? Um beijo. Tchau, tchau.